Nasci em 1955, em Afonso Cláudio, Espírito Santo, Brasil. Eu vim para cá, para o Rio, com cerca de 2 anos de idade. Nunca mais voltei à minha terra natal. É uma coisa muito curiosa. Eu, primeiramente, ouvi falar sobre a capoeira. Treinei alguns anos capoeira de Angola. Depois eu vi que era uma coisa que não me agradava muito devido aos movimentos muito giratórios, indiretos, longos. Aí sim eu ouvi falar do karatê, direto, pontiagudo, contundente. E depois do karatê, na minha academia, tinha Kung Fu. Aí eu me apaixonei. O karatê eu treinei na Judô Clube Iguaçu, uns 2 anos. Depois eu conheci um professor de Kung Fu chamado Valdeci. E ele ia lá em casa, que era um sítio, e abriu uma academia junto. Eu já sabia karatê, eu comecei a treinar com ele, auxiliando e aprendendo. Esse Cremildo eu não conhecia, era o mestrão lá. Eu não conheci pessoalmente. Não fui apresentado a ele. Entendeu? Não fui apresentado a ele. Só o Valdeci mesmo, que era aluno dele, ou era inspecionado por ele. Uma coisa dessa. Esse fundamento com lógica eu não posso dar com precisão. Fui cuidar o China. Então, eu vi uma manhã de domingo, ele de boot do exército, calça larga, camiseta, dando chutes, altos chutes, num poste da Light, poste de luz. Eu naquela época era um tanto quanto ainda jovem. Achei bonito os chutes circulares, quase perfeitos, e com raiva, e com força. Aí eu falei para ele, você luta o quê? Aí ele falou assim, não luto nada não. Não? E esses chutes quase perfeitos? Deu de qualquer jeito. Aí deu de soco também de mão. Eu falei, eu gosto muito de treinar lutas, karatê, kung fu, capoeira. Eu fiz um leque para ele ficar interessado. Aí ele falou assim, pô, gostaria muito de treinar Kung Fu. Na época, eu adotava o estilo Chanchuan. Muito bom, muito original. Muito original, muito completo. Aí eu falei, você gostaria de ir lá em casa, tem um quintalzinho lá, vamos fazer um treinamento, uma ginástica? Começou aí, ele se interessou, gostou da minha movimentação, e ele me surpreendeu, começou a dar soco na minha cara, nas costas. Aí eu falei, você sabe alguma coisa. Aí ele falou, eu sei judô. Tentou me agarrar, dar um balão. Aí não prestou. Joguei ele no chão, dei um soco. Falei, me respeita ou eu te arrebento. Aí ele viu que eu tinha mais capacidade do que ele. Começou assim aqui em Santa Teresa. Depois vieram as pessoas que viam a gente fazendo lutas aqui, se interessaram, como o Wilson, o irmão, o Alex, quando era bem garotinho, apareceu por aqui. Foi assim. Era a chamada atividade fundo de quintal, com muito orgulho. Tem até pagode com esse nome. Os quintais antigos do século passado eram muito valiosos. Tinha música, tinha luta, tinha dança.
eu me associei a esse pensamento, a essa atividade, e fiz do fundo do meu quintal uma academia com muita honra, muito orgulho, sem arrependimento. Deu-me muito prazer e muita saúde. Entendeu? E a garotada que treinava aqui comigo tinha um clima não de alunos e professores. O clima era de amizade, transmissão. A transmissão do conhecimento aqui era, como eu diria, variante. Ora aluno, ora professor, professor e aluno trocavam conhecimento, experiências, tipo quando os verdadeiros mestres observaram os animais. Eles não tinham conhecimento, técnica, eles foram aprendendo com os animais. A luta, assim como o sexo, é uma coisa, na verdade, instintiva. Todo mundo tem a sua verve, todo mundo tem o seu conhecimento particular, ora bom, ora ruim, agressivo ou não agressivo. Mas a luta é uma coisa instintiva. E aqui, na minha região, na época, eu trocava conhecimento com os meus ditos alunos, não eram alunos, eram amigos que permutavam conhecimento comigo. Com muito orgulho, aprendi muito e ensinei alguma coisa. Eu sei que a atividade aqui foi em torno de 10 anos, mais ou menos. 10, 11 anos. Assim, a todo vapor. Depois passou a ser mais esporádico, né? Vinha um final de semana, não vinha, virou amizade. Uns 12 anos aqui teve uma atividade continuada. De 90, 88 a 2003, que eu comecei a faculdade em 2004. Aí eu dei um refresco, dei uma pausa aqui. Em 2010 já não tinha mais nada aqui, nada. Porque em 2012 eu estava trabalhando no colégio Angelórum, ali no Catete. E só era saudade aqui da academia. Não tinha atividade mais. O yoga foi um descobrimento muito feliz na minha vida, porque eu tive conhecimento de uma pessoa magistral chamada Professor Hermógenes. Então eu comecei a praticar e senti uma evolução espiritual muito grande, uma autoconfiança. Para dar uma passada, você tem que raciocinar. Por que botar aquela perna? Ou recolher. Ao levantar, que perna você vai botar no chão? Essa conscientização me deixou muito maravilhado da respiração. Ele ensinou a respirar. Todo mundo pensa que sabe respirar. E ninguém que não saiba yoga sabe respirar. Não sabe as 3 fases da respiração completa, que é a inspiração, retenção e expiração. Né? Então, quando eu soube disso, desse controle respiratório, visual, olhar para a ponta do nariz, botar todo o foco na ponta do nariz, olhar para o céu sem virar o pescoço, olhar para a terra sem virar o pescoço, olhar para o lado direito sem virar o pescoço, para o lado esquerdo, eu fiquei encantado. A yoga é um poder, primeiramente físico, também espiritual, nos outros ramos da yoga. Fiquei encantado com a yoga. Pregava yoga por todo o tempo para todas as pessoas, indiscriminadamente. O Ida Haru, ele foi
foi o primeiro a abrir esse consórcio aqui no meu quintal, no fundo do meu quintal. Era uma pessoa extremamente inteligente, porém polêmica. Ele polemizava qualquer assunto, fosse matemática, português, luta, dança, religião. Quantas vezes nós conversamos sobre religião do ponto de vista filosófico, nada de fanatismo. Nunca fui fanático em nada. Fui aplicado nessa ou naquela área. E ele me ensinou xadrez. Ele me ensinou, na época que eu precisava, um modus vivandos. Ele era um bom vivant. Me ensinou a ser um bom vivant. A gostar de coisas que não eram muito aceitas pela sociedade dita moralista, como beber, cachaça, álcool, cerveja, ou até fumar, se bem que eu nunca gostei de fumar. Então, ele me ensinou essa prática, esse modo de vida descontraído, no sentido de ter prazer, felicidade. E depois se tornou um praticante de artes marciais aplicado. Depois descobri que ele sabia um pouco de judô, sabia boxe, foi até campeão de boxe, por isso que ele tinha um punho muito potente e muito rápido e muito certeiro, mas não me intimidou. Depois eu dava tapa na cara dele, na cabeça, a hora que eu quisesse. Inclusive um colega, um vizinho aqui via isso, gostava de ver. Vai dar tapa na cara dele hoje, quero ver ele. Não vai dar não. Eu conseguia dar. Na época, bons tempos, era um pouco rápido. Já imitando o grande, o inimitável Bruce Lee. Embora fosse em nível de Hollywood, em nível de filme, mas eu me mirava e comprava literatura do Bruce Lee e lia o que ele fazia. Na verdade, eu tentava imitar a rapidez, aonde eu tive o conhecimento do Jeet Kune Do, que ele inventou. Quer dizer, ele adaptou do outro estilo que era o Wing Chun, e vinha saber posteriormente. O Wilson, ele também chegou aqui em tenra idade, mais ou menos, eu não sei, 8, 10 anos, por aí, ou 9, de 7 a 10 anos, não era superior a isso. Começou a treinar com bastante garra, com bastante interesse, curiosidade. A verdade, a palavra é curiosidade. Mas depois ele foi decaindo, ele tinha uma boa postura física, era alto, era forte, ágil, mas depois ele foi arrefecendo, ou seja, esfriando, e não ligou mais para a luta com seriedade. Não evoluiu muito, nem se graduou muita coisa. Aprendeu só as coisas básicas, tipo soco, chute, uma defesa, não gostava de fazer ginástica nenhuma, flexão, agachamento, abdominal, nada. Era jovem, era elegante, era forte, só isso. Realmente, o Alex é um capítulo à parte, é um capítulo em destaque. Me surpreendeu demasiadamente. Jamais pensei que alguém fosse dar importância à luta como ele deu. Ele me surpreendeu, me deixou incentivado. Eu já tinha parado oficialmente de lutar. Já não gostava mais que me chamassem de lutador. Eu ia parar porque estava com problema emocional, afetivo. Ele foi uma verdadeira fênix. Fez-me renascer das cinzas. Foi um capítulo à parte, foi um incentivo, não obstante ser uma criança em tenra idade, tinha uma seriedade
a toda prova, uma seriedade de um adulto. Isso me emocionou muito, me deu forças, ânimo para valorizar a luta, no sentido de demonstrar para ele, e acabou sendo para mim um incentivo, e eu renasci na luta. Aí sim, essa fase de luta na minha vida é uma fase áurea, alta. Eu me considerei como uma pós-graduação na luta real. Fui um garoto de ouro, não me arrependo, foi uma coisa interessantíssima. Depois passou a ser líder com seus amigos. Tal grau de aprendizado que ele obteve, que era chamado pelos alunos, pelos colegas, de professor. Mais do que eu. Ensinava as regras, as bases, as defesas, com mais exatidão do que eu próprio. Um orgulho para mim. Tadao era irmão do Ideharo, do China. Tadao, também graduado em judô, muito bom, sabia dar um golpe de frente, de lado, de costa, sabia fazer um asfixiamento, torção de braço, queda, os chamados balões, que é gay, coisa e tal, mas era rebelde. Aí gostou realmente do Kung Fu. Ele tinha uma habilidade manual invejável, uma rapidez bastante veloz, quer dizer, isso é pleonasmo, uma rapidez bastante pronunciada. Eu gostava porque ele era, além de rápido, tinha também um corpo atlético, magro e forte, com a musculatura bastante definida, e ele não era muito afeito a dores, podia dar soco no peito, na barriga, na cara, não reclamava. Ele era meio masoquista, ou gostava de sofrer, ou sofria porque gostava, eu não sei. Ele foi também como irmão, irreverente e também cheio de manias, não se prendia muito a estilos, gostava do resultado da luta, fosse ela qual fosse, ou judô, ou kung fu, ou karatê, ele queria prática, ele queria resultado em termos de vitória ou perda, de vencer ou perder. Também foi um incentivador, também me mostrou a garra. Outra coisa, não tinha medo de nada, aparentemente não tinha medo de nada, era afoito. Gostei muito de tê-lo conhecido. Sim, quem deu o nome desse estilo aqui foi o grande China, o Ideharo. Um freestyle. O freestyle, eu poderia dizer, uma tradução mais livre, como luta livre. A gente não se prendia a um estilo ortodoxo. A gente tinha liberdade para fazer lutas com aplicabilidade de vencer ou perder. Lutas que tinham resultados reais. O estilo era livre. Então, essa é a entrevista para o professor Matias, aqui em Santa Teresa, e eu treinei com o Matias durante muito tempo, e eu quero dar um presente para ele, essa pulseirinha aqui que eu trouxe do Templo Shaolin. Eu ganhei do mestre lá, o monge, lá no Templo Shaolin. Muito obrigado, sinto-me honrado, enaltecido. É de madeira, né? É. E tem umas inscriçõezinhas. Ah, de fato, de Uns fato. budinhas. Essa pulseira, ela tem cunho religioso? Claro. Tem, mas eu não se sigo apega, religião, não se então... apega a isso. É. Mas tem um fundamento religioso. Pelo menos filosófico. É. Filosófico. O monge me deu, o monge que eu treinava, porque lá a gente pagava e treinava, treinava particular com o monge. O templo Shaolin, ele é um templo indiano na China, porque foi o monge Bodhidharma. É justamente isso que eu queria fazer a referência. Antes teve um monge indiano que criou e depois o Bodhidharma chegou. Exatamente. Agora você respondeu
com precisão o que eu queria. Quando você entra no templo, tem duas estátuas, uma de cada lado, de dois deuses indianos, dois demônios indianos. Embora esteja na China. É. Isso foi muito bom.